Querida família diocesana de Campo Limpo, a paz de Jesus, que alegria! Estamos juntos para mais um vídeo, chegamos ao penúltimo desta série de nosso estudo sobre a Carta aos Efésios. Traçamos um longo, porém um lindo caminho dentro desta jornada de estudos promovida dentro deste mês da Bíblia. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 5 da Carta aos Efésios. Como nós temos dito ao longo dos outros vídeos, pega sua Bíblia, caderno e caneta, faça suas anotações e, principalmente, deixe Deus, através destas palavras do apóstolo Paulo, falar ao seu coração. Sejam bem-vindos! Este texto do capítulo 5, conforme falamos no final do vídeo anterior, ele tem que ser considerado ou ser visto dentro do conjunto que começa lá no capítulo 4, versículo 17 e que tem como tema a vida nova em Cristo. No capítulo 5, nós temos algumas obrigações de ordem moral, a qual o apóstolo Paulo chama a comunidade de Éfeso, e o texto, enquanto palavra de Deus, chama nós também nestes tempos para que nós possamos viver de maneira digna e adequada à nossa vocação, conforme vimos lá no capítulo 4, no versículo 1. O capítulo 5, versículo 1, começa com as seguintes palavras: tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui nós temos um dado um tanto quanto curioso. No original grego, a palavra que está, o termo que está no lugar de imitadores é o termo mimetikoi, que nos lembra, traduzido para a língua portuguesa, o termo mímica. Então, olha que bacana. Então, a ideia de ser ali um imitador de Deus se faz ali semelhante a uma maneira de fazer uma mímica. Da mesma forma que quando nós fazemos uma mímica, nós imitamos algo, nós imitamos alguém, nós somos chamados a ser imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui, inclusive, tem uma reflexão extremamente oportuna, sobretudo para nós, que somos líderes, que trabalhamos nas pastorais, nos movimentos em nossas comunidades e que, infelizmente, muitas vezes nos vemos de uma maneira um tanto quanto funcional. Nós temos aqui um grande perigo para os nossos tempos, porque nós não somos chamados a nos enxergar, a nos compreendermos simplesmente como pessoas funcionais, como pessoas que nas comunidades fazem coisas, realizam coisas, desempenham funções e tarefas. Não, nós somos filhos amados. É importante que nós carreguemos isso sempre no nosso coração, que não nos relacionemos com Deus a partir dos nossos cargos. Nos relacionemos com Deus como filhos, porque se somos filhos, Ele é Pai. Se nos relacionamos a partir das funções, corre-se o risco de nos vermos não somente como servos, mas também de vermos Deus como um patrão. Deus não é patrão, Ele é Pai. Somos servos, mas não nos esqueçamos que o próprio Jesus vai afirmar no capítulo 15 de João: não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. E em primeiro lugar, nós somos filhos amados de Deus. Versículo 2: andai em amor, assim como Cristo também vos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de odor suave. Nós também temos aqui algo muito belo. A partir do versículo 21, nós vamos ali ter um texto
que vai nos trazer algumas recomendações no que diz respeito à moral doméstica, a forma como marido e esposa precisam se relacionar, pais e filhos, também o relacionamento entre servos e senhores. Mas por que eu estou fazendo já esta ligação com o versículo 21? Porque é justamente essa questão da entrega por amor que Cristo ele faz por nós, que precisa também ser muito bem compreendido dentro deste texto no seu conjunto. Por quê? Porque é próprio do amor a entrega, a oferta, a doação. E quando nós chegarmos nesta parte da moral doméstica e vermos a relação entre Deus e o homem, e Cristo e a sua igreja, sendo ali representada pela imagem do casamento, isso também nos leva a compreender que tudo tem que partir de uma oferta de amor. E é próprio do amor ser pago com amor. O amor com amor se paga. Dentro desta perspectiva ainda da vida nova em Cristo, deste aspecto da exortação moral, olha que interessante. Algumas atitudes, alguns procederes são condenados de uma maneira veemente pelo apóstolo Paulo. No versículo 3, por exemplo, nós temos a condenação da fornicação, que é ali o ato sexual fora do casamento. Nós temos no versículo 4, o apóstolo, ele também faz a condenação de ditos indecentes, picantes, maliciosos ou simplesmente de conversas frívolas, desnecessárias. Aí ele vai dizer, lá no versículo 5, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui, inclusive, vale uma reflexão sobre a questão do termo idolatria. Nós precisamos entender que para que a idolatria aconteça, basta que simplesmente algo qualquer ocupe no nosso coração o lugar que pertence a Deus. E dentro deste aspecto, muitos ídolos, se nós não tomarmos cuidado e vigiarmos, podem ocupar na nossa vida um lugar de Deus. Então Paulo ele traz aqui uma condenação explícita a estas práticas pecaminosas: fornicação, conversas indecentes, impureza, avareza. E olha que interessante, aí no versículo 8, ele vai afirmar assim: outrora, outros tempos, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Olha que interessante, gente. Quando ele fala que outrora éreis trevas, o que ele está afirmando? Ele está afirmando aos cristãos de Éfeso, e isso também serve para nós na atualidade, que antes de uma experiência com o Senhor, poderíamos sim viver nas trevas, mergulhados em situações pecaminosas, em práticas como estas que ele aqui descreve. Porém, se outrora fomos trevas, a partir de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, nós nos tornamos luz no Senhor. E por isso somos chamados a andar como filhos da luz. E se não andamos como filhos da luz, aqui nós vamos pular lá para o versículo 13, na qual o apóstolo vai afirmar assim: mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. E é por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem um dia foi treva, quem um dia viveu distante de Deus, quem um dia viveu a escravidão do pecado, quem um dia esteve numa realidade de morte,
a partir de uma experiência com o Senhor, teve a sua vida iluminada. E como luz, precisamos andar como filhos da luz. Ou seja, a experiência que nós fizemos também precisa pautar ou pelo menos nortear tanto a nossa conduta, bem como o nosso relacionamento com Deus. E se fizemos essa experiência, que talvez possa ter sido superficial, e não acordamos, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que é interessante, por quê? Porque tem que despertar aquele que está dormindo. E quando nós estamos dormindo, estamos com os nossos olhos fechados, e com os nossos olhos fechados, nada vemos. Mas quando despertamos e abrimos os olhos, nós enxergamos, nós vemos a luz. O despertar, ele está também ligado a isso. Sair das trevas, vir para a luz, ser ressuscitado, levantar dentre os mortos, porque o Cristo nos ilumina. E lá no versículo 18, vamos dar aqui também um pulinho para o versículo 18, Paulo então vai afirmar: e não vos embriagueis com vinho, que é porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Enquanto igreja, povo de Deus, corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo, nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo, para que também a partir do versículo 21 possamos aplicar em nossas vidas estas recomendações domésticas que o apóstolo também trará para nós. Esta parte da exortação moral, desta moral doméstica, ela também precisa ser vista dentro de um conjunto, que vai aqui do versículo 21 do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 9. Ou seja, aqueles que vivem debaixo da plenitude do Espírito precisam permitir que o Espírito também transforme, que o Espírito renove todos os nossos relacionamentos sociais. Por isso, a relação entre marido e esposa precisa de transformação à luz de Cristo pelo poder do Espírito, bem como a relação entre pais e filhos, bem como também a relação entre servos e senhores. Não nos esquecendo da mensagem principal desta carta, que vai afirmar para nós que em Jesus Cristo Deus reconciliou a humanidade consigo. Aquele que foi reconciliado com Deus, aquele que foi salvo por Cristo, precisa viver esta unidade e precisa permitir também que o Espírito transforme nossas relações sociais. Aqui entendemos este conjunto. O versículo 21, submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas aos maridos como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. É interessante que quando nós trabalhamos ali o verbo submeter, nós muitas vezes lembramos esta submissão somente ali dentro de um contexto de obediência, dentro de um contexto de servidão, que obviamente está correto, que tem o seu valor, mas uma imagem que pode também nos ajudar a ampliar um pouco mais a nossa reflexão está, por exemplo, na submissão de um trabalho. Por quê? Quando nós falamos de submeter um trabalho, nós falamos de entregar um trabalho. E por isso que eu disse que a questão da entrega como uma oferta de amor, ela permeia também
os relacionamentos dentro da carta aos Efésios. Nos voltemos novamente ao versículo 21. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se ofertem, se entreguem, se doem uns aos outros no temor de Cristo. Dentro deste contexto, um chamado às mulheres para que estejam sujeitas ao marido como ao Senhor. Versículo 23, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo, cabeça da igreja e salvador do corpo. E o versículo 24, como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas ao marido. Gente, 2 pontos que precisam ser observados aqui. Dentro desse texto, Paulo, ele vai utilizar a imagem do casamento como uma maneira também de representar as relações entre nós e Deus. Lembrando que no Antigo Testamento, o profeta Oséias, no seu livro, ele já representava a relação entre Deus e Israel à luz de um casamento. E no Novo Testamento, esta mesma imagem vai representar a relação entre Cristo e a sua esposa, que é a igreja. Este é um ponto que eu gostaria de destacar. Um outro ponto, quando nós vemos aqui o apóstolo no versículo 24, afirmando: como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas ao marido, aqui é importante que nós tomemos cuidado com certas ideologias do nosso tempo, bem como também é importante que nós compreendamos o contexto. Por quê? Porque Paulo, ele era ali um judeu, ele era um fariseu, e nós sabemos muito bem que no antigo judaísmo se tinha ali uma visão um tanto quanto reduzida da figura feminina. Por isso, muitas vezes, a mulher sendo colocada ou vista mais dentro desta perspectiva de submissão do que dentro de uma perspectiva de completude. Isso aqui é muito interessante para nós. Versículo 25. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, novamente, a imagem do casamento representando esta entrega, esta oferta por amor, que a esposa ame o marido ame a sua esposa, que o esposo se entregue, se oferte, se doe pela sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. E aí nós vamos lá para o versículo 32, quando Paulo então vai afirmar: é grande este mistério, refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. E nos primeiros versículos do capítulo 6, para completarmos esta sessão, entre os versículos 1 e 4, o chamado aos filhos para que obedeçam os vossos pais, para que honrem os seus pais, para que aceitem a correção de seus pais no Senhor, e do versículo 5 ao 9, servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo, servindo-os, não quando vigiados para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Ou seja, até mesmo as relações profissionais, elas precisam estar imbuídas de uma ética, da parte do Senhor para com o servo, do servo para com o Senhor ou patrão. Por quê? Porque o Espírito, como nós afirmamos, ele permeia, ele transforma todas as realidades da nossa vida. O ser cristão, ele não cabe somente dentro da igreja. O ser cristão, ele deve ser vivido. A nossa moral, à luz do Evangelho, precisa ser vivida em todas as realidades na qual nós estivermos, porque é desta forma que nós seremos sal da terra, luz do mundo
e fermento na massa. Espero que você tenha gostado de mais este vídeo e no próximo e último vídeo nós vamos estudar o capítulo 6 para nós encerrarmos esta série de estudos sobre a Carta aos Efésios e vamos fechar com chave de ouro este mês da Bíblia do ano de 2023. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe e fique na paz.